Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo de quando vocês estiverem assistindo esse vídeo. A partir do que nós trouxemos do outro vídeo que eu e a Fê discutimos a respeito de alguns assuntos da Bíblia, alguns assuntos de vivências e reflexões nossas a partir de alguns pontos, novos pontos de vista, eu quero trazer hoje um texto que eu trabalhei dentro de vários trabalhos que eu faço, né, de autoconhecimento. Dentro do biográfico eu trabalhei um trabalho do eu, né, e dentro desse trabalho a gente trabalhou um texto de Machado de Assis, dos Contos Consagrados, que traz, acho que, um diálogo aí do diabo e de Deus, mas do diálogo, né, o conto específico que eu vou estar trazendo aqui nessa parte. É um conto grande desse livro, mas o que eu trouxe para vocês é só uma breve reflexão e gostaria de compartilhar com vocês. Então, hoje, sem grandes discussões, eu acho que o texto em si ele traz bastantes e boas reflexões, então que vocês aproveitem cada uma dessa breve leitura, tá bom? Então vamos à leitura. Uma vez na terra, o diabo não perdeu um minuto. Deu-se pressa e enfiar a cógula beneditina, como hábito de boa fama. E entrou a espalhar uma doutrina nova e extraordinária, com uma voz que reboava nas entranhas do século. Ele prometia a seus discípulos e fiéis as delícias da terra, todas as glórias, os deleites mais íntimos. Confessava que era o diabo, mas confessava-o para retificar a noção que os homens tinham dele, a desmentir as histórias a seu respeito, que contavam as velhas beatas. Sim, sou o diabo, repetia ele. Não o diabo das noites súlferas, os contos soníferos, terror das crianças, mas o diabo verdadeiro e único, o próprio gênio da natureza, a que se deu aquele nome para arredá-lo do coração dos homens. Vede-me gentil e airoso. Sou o vosso verdadeiro pai. Vamos lá, tomai daquele nome inventado para meu desdouro. Fazei dele um troféu e um lábaro. E eu vos darei tudo, 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 tudo. Era assim que falava a princípio para exercitar o entusiasmo, despertar os indiferentes, congregar. Em suma, as multidões ao pé de si. E elas vieram, e logo que veio, o diabo passou a definir a doutrina. A doutrina era a que podia ser de boca de um espírito de negação, isso quando a substância, por acerca da forma, era umas vezes sutil, outra cínica e desvelada. Clamava ele que as virtudes aceitas deviam ser substituídas por outras, que eram as naturais e legítimas. A soberba, a luxúria, a preguiça foi reabilitada e assim também a avareza, que declarou não ser mais do que a mãe da economia. Com a diferença de que a mãe era robusta e a filha o mais galgada. Pela sua parte, o diabo prometia substituir a vinha do Senhor, expressão metafórica, pela vinha do diabo. Locução direta e verdadeira, pois não faltaria nunca aos seus com o fruto das mais belas cepas do mundo. Quanto à inveja, pregou friamente que era a virtude principal, origem da prosperidade infinita, virtude preciosa, que chegava a suprir todas as outras e ao próprio talento. As turbas corriam atrás dele entusiasmadas. O diabo incutiu-lhes a grande golpes de eloquência toda a nova ordem de coisas, trocando a noção delas, fazendo amar as perversas e detestar as sãs. Não proibiu a calúnia gratuita, mas induziu a exercê-la mediante retribuição, ou pecuniárias, ou outra espécie. Mas essa mesma exceção foi logo eliminada. Pela consideração de que o interesse, convertendo o respeito em simples adulação, era este o sentimento aplicado. Para arrematar a obra, entendeu o diabo que lhe cumpria cortar por toda a solidariedade humana. Com efeito, o amor do próprio era um obstáculo grave. A nova instituição. Ele mostrou que era a regra, era uma simples invenção de parasitas e negociantes, insolváveis. Não se devia dar ao próximo senão indiferença, em alguns casos ódio ou desprezo.
A única hipótese em que ele permitia amar ao próximo era quando se tratasse de amar as damas alheias. Porque essa espécie de amor tinha a particularidade de não ser outra coisa mais do que o amor ao indivíduo a si mesmo. A igreja fundara-se. A doutrina propagava-se. Não havia uma região do globo que não a conhecesse, uma língua que não a traduzisse, uma raça que não a amasse. O diabo alçou brados de triunfo. Um dia, porém, longos anos depois, notou o diabo que muitos dos seus fiéis às escondidas praticavam as antigas virtudes. Não as praticavam todas, nem integralmente, mas algumas, por parte e, como diz, as ocultas. Certos glutões recolhiam-se a comer frugalmente 3 ou 4 vezes por ano, justamente em dias de preceito católico. Muitos ávaros davam esmolas. À noite, ou nas ruas mal povoadas, vários dilapidadores de erário retribuíam-lhe pequenas quantias. Os fraudulentos falavam uma vez ou outra com o coração nas mãos, mas com o mesmo rosto dissimulado, para fazer crer que estavam embaçando os outros. A descoberta assombrou o diabo. Meteu-se a conhecer mais diretamente o mal e viu que lavrava muito. A descoberta não só o assombrou, em alguns casos era até incompreensível, como de um droguista que envenenara longamente uma geração inteira e com o produto das drogas socorria os filhos das vítimas. Um manuscrito beneditino cita muitas outras descobertas extraordinárias, entre elas esta, que desorientou completamente o diabo. Um dos seus melhores apóstolos era um calabrês, varão de 50 anos, insigne falsificador de documentos, que possuía uma bela casa na campanha romana, telas, estátuas, bibliotecas e etc. Era uma fraude em pessoa. Chegava a meter-se na cama para não confessar que estava são. Pois esse homem não só furtava o jogo, como ainda dava gratificações aos criados, tendo angariado a amizade de um cônego. Ia todas as semanas confessar-se com ele numa capela solitária, conquanto que não lhe desvendasse nenhuma das suas ações secretas. Mas o caso era verdadeiro. Não se deteve um instante. Voou de novo ao céu, trêmulo de raiva, ansioso de conhecer a causa secreta de tão singular fenômeno. Deus ouviu-o com ínfima complacência. Não interrompeu, não repreendeu, não triunfou, sequer daquela agonia satânica. Só pôs os olhos nele e disse-lhe: "Que queres tu, pobre diabo? Que queres tu?" É a eterna contradição humana. E aqui eu deixo vocês com mais esta reflexão, que de alguma maneira ela possa ter conversado com vocês. E eu fico aqui com mais esse conto e espero que vocês gostem. E deixem aí nos comentários se fez algum sentido, se reverberou e que Deus é esse que a gente cultua. Beijo grande.